Olá, galerinha do quarto ano! Como vão vocês? Eu espero aí que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades sobre os usos da vírgula, certo? Lá do livro de atividades complementares, nas páginas 12 e 13. Vamos lá? Então é o seguinte, antes da gente iniciar falando sobre os usos da vírgula, eu vim falar um pouco aqui sobre a crônica que você produziu anteriormente, certo? Então, lá na página 10 do nosso livro de atividades complementares, você tem lá como se fossem tópicos que foram apontados para que você pudesse conseguir construir a sua crônica de uma maneira mais prática, certo? E aí lá você vai em tópicos, né? Você vai estabelecer o título do seu texto, vai colocar uma situação inicial que seja uma situação vivenciada no seu dia a dia, vai fazer a construção de um conflito, que é o que vai mudar aí essa situação inicial. Depois vai descrever como se desenvolveu esse conflito, vai identificar o clímax e vai fazer o desfecho, ou seja, vai fazer o fechamento do seu texto, certo? Então, lá no texto, tem a disposição de todos esses tópicos, onde você ia respondendo aí de um por um para fazer essa construção e depois você passaria então a limpo a sua produção textual, sua produção de crônica narrativa, certo? Então, o que acontece? Essa é uma atividade que vem mais para que a gente possa fazer análise, né, sobre essa construção, para entender se na construção dessa crônica narrativa que você fez, você utilizou todos os elementos que são parte de uma crônica narrativa, certo? Então, aqui eu tenho algumas sentenças que falam sobre alguns aspectos que são importantes. E aí, é importante que você aí na sua casa pegue o seu texto e vá fazendo mesmo a análise, já que você já está com o seu livro na mão para fazer a correção das atividades. É importante que você já pegue o livro, abra lá na sua página 10 e verifique se você fez aí o passo a passo de acordo com aquele roteirinho, tá? E aí é mais para que você vá analisando e vá marcando aí as sentenças de acordo com os elementos que são apontados, certo? Então, olha lá. Nós temos o primeiro que pergunta o seguinte: a crônica que você escreveu, ela possui um título? Se tiver, você já marca aí um xizinho, certo? A segunda sentença pergunta: é possível perceber que a história se inspira em um fato do dia a dia? Porque eu não sei se vocês se lembram, uma das características da crônica é que ela normalmente relata, tá, fatos ocorridos do dia a dia, né? Então, são fatos corriqueiros, certo? Que fazem parte da vivência de quem escreve a crônica, certo? Ou seja, o cronista. Depois, terceira sentença. A situação inicial está bem apresentada? Ou seja, você apresentou essa situação para o leitor? Então, verifica aí e se você fez isso, já marca o seu X. Além disso, o leitor, ele consegue identificar com facilidade que na sua crônica há o conflito, há o clímax e há o desfecho do conflito, assim como foi indicado lá naquele roteirinho? Pois bem, e aí a última sentença pergunta: no final do texto, há algum assunto que é surpreendente? Por quê? Porque a crônica, ela tem como dos elementos que faz parte de uma crônica é que o final deve ter alguma coisa que possa surpreender o leitor, tá? Isso no sentido de chamar mesmo a atenção desse leitor, ok?
Então, vamos iniciar agora a nossa correção sobre o uso da vírgula. Então, é o seguinte, nós temos aí a atividade na página 16, que fala, que pede aí na sentença no enunciado da questão 13, que você utilize as vírgulas para marcar os vocativos nos comentários, tá? Em cada quadrinho desses aí. E aí, o vocativo, só para a gente relembrar, é aquele termo que nós utilizamos para identificar quem é a pessoa com quem estamos falando, certo? Então, aqui nós teremos 3 frases, depois no próximo slide mais 3 frases. Eu marquei em cada uma das sentenças a vírgula em rosa. Então, vocês vão ver que ela vai ficar aí marcada, ela tá bem pequenininha, mas dá para perceber, ela está em rosa nas frases. Então, você vai avaliando aí se você colocou a sua vírgula no lugar correto, tá bom? Então, olha lá, primeiro quadrinho, na verdade, esse é um diálogo, tá? Entre 3 pessoas, e aí a gente vai colocando cada fala aí num quadrinho, ok? Então tá. Primeiro, Fernando, não me deixe esperando a sua próxima crônica. Aqui é o Ailton, tá? Então aí o vocativo, que é, ou seja, a identificação de quem estamos falando é o Fernando, tá? Então, depois do Fernando eu vou utilizar uma vírgula, certo? Aí na frase de baixo, Ailton, não vou conseguir publicar uma crônica nova no blog hoje. Desculpa, Fernando. Então, novamente, nós temos aí o vocativo marcado pelo nome do Ailton, tá? Que é um substantivo próprio. Então, depois do Ailton, você vai marcar aí uma vírgulazinha, certo? Agora, sentença 3, frase 3, né? Acho que você vai ter de esperar, vírgula, Ailton. Porque aí eu tô fazendo a separação e mostrando na marcação do texto para identificar com quem estou falando, ou seja, o Ailton, tá? Aí, dando continuidade, Fernando não costuma publicar 2 textos seguidos. Abraços da Marta, certo? Então, nessa última frase, nós teremos ali a frase depois da palavra esperar, certo? E antes da palavra do nome próprio, Ailton. Aí, nós temos aqui a continuidade, tá? Do diálogo lá. Cada um está no quadrinho, certo? Então, olha lá. Eu queria entender como você, Marta, entre você e Marta, nós teremos aí 2 vírgulas que fazem aí a marcação do vocativo, certo? Que é a Marta, que é a pessoa que nós queremos identificar aí nessa parte do diálogo. Eu queria entender como você, vírgula, Marta, vírgula, consegue esperar 2 semanas por uma nova crônica. E aí ele finaliza, fala, beijo, vírgula, Ailton, tá bom? Próximo quadrinho diz o seguinte, calma, Ailton e Marta. Eu prometo a vocês que vou escrever uma coisa especial para o fim de semana. Ponto, Fernando, tá? Então, o nosso vocativo, ele está aí, ó, depois da palavra calma e antes do nome Ailton e depois do nome Marta. Por quê? Essas são as 2 pessoas que eu quero identificar nesse texto, tá? Então, a vírgula vem antes e depois. Esses 2 nomes são os nossos vocativos nessa frase, ok? Depois, na última frase, nós temos lá. Eba! Será que veremos uma crônica sobre 2 fãs que ficam escrevendo comentários no blog do cronista? Fernando. Então, aí, a marcação do vocativo é depois da palavra cronista. Então, depois da palavra cronista, você pode botar aí a sua vírgula, certo? Beijo da Marta. Ok? Ok para todo mundo aí? Vamos dar continuidade.
E aí, no enunciado da questão 14, ele pede: por que não foram usadas vírgulas nos seguintes trechos? Marque um X na resposta correta. Bom, não há vocativos em nenhum desses trechos, né? Olha lá, beijos da Marta, aqui é o Ailton, abraços da Marta e o fim de semana, ponto, Fernando, certo? Então, aí a própria pessoa já está se identificando, olha lá. Beijo da Marta, aqui é o Ailton, tá? Eu não preciso fazer a marcação dessa pessoa no texto, certo? Porque ele mesmo já traz a própria identificação dele, tá? Então, você vai só fazer a marcação lá no último quadrinho, tá? De não há vocativos nesses trechos, ok? Depois, como atividade sugerida, eu trago para vocês aqui as atividades do livro de atividades complementares, das páginas 14 e 15, certo? E aí eu desejo que você tenha bons momentos de estudo, que você possa descansar bastante aí no seu final de semana e que você fique com Deus e fique em paz, certo? Eu vejo você na próxima. Até mais. Tchau, tchau.